Ok. Essa é a complementação que eu havia prometido para vocês, né, da parte de gestão de capital de giro, que é a introdução de alguns conceitos novos, tá? E como eles são um pouco mais difíceis, né, um pouquinho mais difíceis de entender, eles são mais complexos e interligados, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo e já deixo pronto para vocês estudarem, tá? Então, isso aqui está na aula 10, então são as decisões de capital de giro, né, ativos e passivos circulantes da empresa e a parte de continuação. Então, vocês já sabem essa definição, a gente já trabalhou essa definição de capital circulante líquido, ou capital de giro líquido, tá? Anteriormente. O que é o capital circulante líquido, o capital de giro líquido? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, eu já tinha dito para vocês que isso aí é muito parecido com liquidez, né? Com índice de liquidez, só que o índice de liquidez é ativo circulante dividido por passivo circulante. E o índice de liquidez é um índice, o próprio nome está dizendo, né? É um número, né? Como diria assim lá na pessoal de matemática, né? É um número adimensional, não tem dimensão, né? No caso do capital de giro líquido, ele é o ativo circulante menos o passivo circulante, ele é um valor, né? É dinheiro, né? Então, se o ativo circulante for 1.000 e o passivo circulante for 800, o capital de giro líquido é 200 mil, né? Então, 1.000 menos 800 mil, 1.000 menos 800 mil, perdão, 1 milhão menos 800 mil daria 200 mil de capital de giro líquido. Tá? Então, é valor capital de giro. E o índice de liquidez é um índice, né? 1,3, 1,4, 2, né? Não tem dimensão. Bom, então está aqui, ó, o capital de giro líquido é esse colchão aqui. Quanto maior esse capital de giro líquido, né? Porque o ativo circulante menos o passivo circulante, melhor situação financeira tem a empresa. Assim como a liquidez, quanto maior a liquidez, mais folgada financeiramente está a empresa. Okay? Então, nós temos, vamos dizer assim, independentemente, né, das contas circulantes, nós temos as contas não circulantes de ativo, né, não circulante, passivo não circulante. Mas o que interessa para a gente aqui em termos de capital de giro é o capital de giro líquido aqui nesse momento, né, que trata das contas circulantes da empresa. Aí o que a gente faz? A gente faz uma pequena reclassificação, né? Por que fazer essa reclassificação? Para entender melhor o processo. Então, as contas não circulantes permanecem como estão, não se toca. Mas as contas circulantes, o que a gente faz? A gente divide em operacionais e financeiras. Tá? E o que são as contas financeiras, né? Ativo circulante financeiro. É o dinheiro que eu tenho em disponibilidade. Tá? Então, é caixa, depósitos bancários, aplicações financeiras de curto prazo. E o que é o passivo circulante financeiro? São os empréstimos, financiamentos, descontos de títulos, tudo no curto prazo. Tá? Então, o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro, né, vai me dar um outro conceito, que nós vamos ver na sequência. E eu tenho o ativo circulante operacional, que é estoques e recebíveis, né, porque aqui eu estou tratando só da operação. Né? Aqui, na parte financeira, eu estou tratando, né, de o que eu tenho de disponibilidades e o que eu devo no curto prazo para os bancos. Tá? No ativo circulante operacional, eu estou tratando da operação. Então, é estoques mais recebíveis, né, seria o ativo circulante operacional. E no passivo circulante operacional, basicamente são fornecedores. Tá? Então, os fornecedores são importantes nesse processo porque eles entregam a mercadoria para receber o pagamento mais adiante. Então, no momento em que eu estou trabalhando com a mercadoria do fornecedor, ele, de uma certa forma, está me financiando. Né? Ele me entrega a mercadoria, eu vendo a mercadoria, recebo o dinheiro e fico lidando com o dinheiro que eu deveria, vamos dizer assim, ter pago o fornecedor, mas ainda não paguei porque ele me deu prazo. Tá? Então, o fornecedor, de uma certa forma, ele é um financiador. Tá? Bom, o que é necessidade de capital de giro? Necessidade de capital de giro, a gente já viu isso. Tá? A necessidade de capital de giro é estoques mais recebíveis menos fornecedores. Tá? Se vocês olharem aqui, está colocado de uma outra forma. A necessidade de capital de giro é ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional. Mas o que é o ativo circulante operacional? É estoques mais recebíveis. O que é o passivo circulante operacional? Fornecedores. Então, está dito
a mesma coisa, né, de uma forma diferente, né? E a necessidade de capital de giro está aqui, está aqui representada. Então, eu tenho o ativo circulante operacional, que é todo esse tijolo aqui, né, essa parte toda aqui, ativo circulante operacional, tudo isso aqui, e o passivo circulante operacional, que são os fornecedores, é essa partezinha aqui. Quanto maior, né, o financiamento por parte dos fornecedores, menos necessidade de capital de giro eu tenho. Então, é o caso do clássico, né, o caso clássico do supermercado. O supermercado, o fornecedor entrega a mercadoria, o supermercado vende essa mercadoria rapidamente, né, e tem prazo para pagar. Então, o supermercado fica girando, né, com esse dinheiro, né, enquanto não paga o fornecedor. Então, a necessidade de capital de giro do supermercado diminui, né, o que não é o caso, por exemplo, como eu tinha falado para vocês, de uma joalheria, né? A joalheria tem uma necessidade de capital de giro maior, por quê? Porque ela compra do fornecedor e muitas vezes demora para vender, né, aquela joia, aquele relógio, enfim. Tá? Então, ela precisa, né, ela tem que pagar o fornecedor e ainda continuar pagando suas contas. Então, a necessidade de capital de giro, né, da joalheria é maior do que o supermercado. Mas, enfim, são atividades diferentes, não quer dizer que uma é mais lucrativa que a outra, né? Existem supermercados mal administrados, né, e existem joalherias bem administradas, né, e existe o contrário também, né? Então, depende muito da gerência, da gestão do negócio. Tá? Bom, então, essa necessidade de capital de giro, né, que é o fornecedor cobre uma parte da necessidade de capital de giro. Mas onde é que vem a outra parcela? A outra parcela vem, né, ou eu pego um financiamento de longo prazo, né, ou eu vou buscar dinheiro junto aos proprietários da empresa, junto aos sócios, né, junto aos acionistas da empresa. Tá? Então, essa necessidade de capital de giro que está aqui, ó, ela vai ser financiada, né, por entidades, pessoas, né, que vão entregar esse dinheiro para um prazo mais longo. Tá? Se vocês começarem a financiar o capital de giro, né, essa necessidade de capital de giro com recursos de curto prazo, né, o que aconteceu, como eu já falei para vocês, né, quando houve aquela massa de processos de demissão voluntárias e as pessoas saíam dos seus empregos, né, e iam abrir empresas, né, e compravam máquinas e não se davam conta que precisavam também ter dinheiro para capital de giro, né, e acabavam buscando, né, dinheiro para capital de giro no seu cheque especial, até né, na própria disponibilidade de crédito para a pessoa física, né, e aí acabavam quebrando, obviamente. Então, esse dinheiro tem que ser, essa necessidade de capital de giro que falta, né, deveria vir ou né, por um empréstimo de longo prazo, mas muitas vezes empréstimo de longo prazo para capital de giro é só para empresas grandes, né, médias e grandes, né? Empresas pequenas é muito melhor que essa necessidade seja financiada, né, seja bancada pelos próprios sócios. Né? Então, essa, vamos dizer assim, seria a ideia. Bom, tem um outro conceito aqui que se chama saldo de tesouraria. O que é o saldo de tesouraria? Né? Se eu pegar todas as minhas disponibilidades e pagar os meus empréstimos de curto prazo, se sobrar dinheiro, isso é chamado de saldo de tesouraria. Tá? Então, é o ativo circulante financeiro. O que é o ativo circulante financeiro? É disponibilidades, né? Caixa, depósitos bancários, aplicações de curto prazo. Então, é o que eu tenho no disponível. E o que é o passivo circulante financeiro? São as minhas dívidas de curto prazo, junto aos bancos. Então, se eu pegar todo o meu dinheiro que tem no caixa, né, que tem no banco, que tem em aplicações financeiras, pagar as minhas dívidas e sobrar, eu tenho saldo de tesouraria positivo. Se for o contrário, pegar todo o meu dinheiro que eu tenho disponível e pagar o passivo circulante financeiro, né, os meus empréstimos de curto prazo, e ainda faltar dinheiro, eu tenho saldo de tesouraria negativo. Então, essa é uma situação ruim. Saldo de tesouraria negativo é uma situação ruim. Por quê? Porque o que eu tenho, né, junto aos bancos não pagam as minhas dívidas.
junto aos bancos, tá? Os meus empréstimos. Então, esse é o conceito de saldo de tesouraria. Ele é muito importante, porque quanto maior o saldo de tesouraria, maior é o jogo de cintura que a empresa tem, né? Porque ela vai poder fazer mais coisas, né? Ela está mais tranquila financeiramente, tá? E ela vai poder utilizar esse dinheiro para financiar, inclusive, o seu capital de giro, né? Então, quanto mais eu engordar o saldo de tesouraria, né, mais eu vou conseguir financiar a minha necessidade de capital de giro. Eu posso bancar os meus recursos, né, que são necessários para o crescimento da empresa, eu vou pegar esse dinheiro do saldo de tesouraria. E de onde vem esse saldo de tesouraria? Basicamente, né, do que os sócios podem colocar dentro da empresa, né, do que os empréstimos de longo prazo, e também, que é a coisa mais importante, no meu modo de ver, é a geração de recursos por parte da empresa. Ela gera lucro e retém uma parte desse lucro, né, quanto mais ela retiver desse lucro, né, mais ela vai engordar esse saldo de tesouraria e mais ela vai poder crescer. Tá? Então, essa é vamos dizer assim, a lógica do processo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em dois balanços diferentes, né? E a gente pergunta qual é o melhor financeiramente. Então, se vocês olharem a empresa 1, a empresa 1 está com um ativo financeiro de 30 e um passivo financeiro de 20. Ou seja, se ela pegar o seu ativo financeiro, ela paga todas as dívidas de curto prazo. Em outras palavras, ela tem um saldo de tesouraria de 30 menos 20. Ela tem um saldo de tesouraria de 10. E como é que fica a parte operacional? Bom, o ativo operacional dela, que é estoques mais recebíveis, está na ordem de 40. Tá? E o passivo operacional, seus fornecedores, basicamente, 30. Então, qual é a sua necessidade de capital de giro? É 40 menos 30, sua necessidade de capital de giro é 10. Tá? Muito bem. Como é que está sendo financiado esses 10 aqui que estão faltando? Pelo ativo permanente. Basicamente, se for uma empresa pequena, é praticamente pelo passivo permanente, perdão. Se for uma empresa pequena, é basicamente capital dos sócios. Né? O sócio está bancando isso aí, botou o dinheiro, né, para a operação. Se for uma empresa grande, pode ser que tenha um empréstimo de longo prazo para capital de giro. Tá? Então, é uma empresa que, aparentemente, né, ela está numa boa situação, né, financeira. Essa outra empresa aqui, a empresa 2, o ativo financeiro é 20 e o passivo financeiro é 30. Então, se eu pegar todo o meu ativo financeiro, tudo que eu tenho disponível, eu não pago meu passivo financeiro, falta 10. Então, eu tenho saldo de tesouraria de 20 menos 30, e meu saldo de tesouraria é menos 10. Tá? O saldo de tesouraria é negativo. Tá? Vejam aqui que o meu ativo operacional é de 50, estoques mais recebíveis, e eu tenho um passivo operacional de 30, ou seja, meus fornecedores financiam 30 dos 50 que eu tenho de ativo operacional. Então, a minha necessidade de capital de giro qual é? É 50 menos 30. Né? A minha necessidade de capital de giro é 20. Tá? 20. Como é que eu estou financiando esses 20? Uma parte vem do passivo permanente, tá? Mas só que o passivo permanente também pagou esses 30 aqui que eu tenho no ativo permanente. Tá? Então, eu peguei esses 40 do passivo permanente, paguei os 30 do ativo permanente, sobrou 10. Esses 10 estão financiando aqui parte do meu ativo operacional. E da onde vem os outros 10 da minha necessidade de capital de giro? Daqui, ó, do passivo financeiro. Então, eu estou com recursos de curto prazo financeiros financiando a minha necessidade de capital de giro. Então, vejam que o meu ativo operacional ele é bancado de que forma? 10 do passivo financeiro, 30 do passivo operacional e 10 do passivo permanente. Tá? Ou seja, do capital próprio. Tá? Então, vocês veem que a situação dessa empresa aqui é bem diferente da empresa 1. Né? A empresa 1 está muito melhor que a empresa 2. Ok? Vamos adiante. Temos aqui uma tabela. Essa tabela aparece muitas vezes em
eu já vi aparecer essa tabela em concursos, eu já vi essa tabela aparecer no próprio ENAD. Tá? E perguntas acerca dessa tabela. Então, nós vamos olhar a primeira e a última linha. Tá? E depois tem as linhas intermediárias, mas é importante que a gente olhe a primeira e a última linha para ter, vamos dizer assim, os extremos. Depois a gente vai acertando as partes intermediárias. Tá? Vamos ver, assim, a empresa numa situação excelente. Vamos começar pelo melhor sempre. Tá? Então, vamos ver a empresa numa situação excelente. O que nós temos? Capital de giro líquido? Positivo. Ativo circulante menos passivo circulante é positivo. Né? Então, isso aí, em outras palavras, né, é liquidez circulante maior que 1. Né? Necessidade de capital de giro negativa. O que significa isso? O fornecedor está financiando todo o meu capital de giro. Melhor dos mundos, né? Supermercado, bem administrado. Saldo de tesouraria, ou simplesmente tesouraria, né? São usados como sinônimos, né? Saldo de tesouraria, positivo. Tá? Ou seja, eu tenho gordura financeira no meu caixa. Né? Eu tenho dinheiro. Então, essa situação aqui é excelente. Vamos ver o outro extremo, na situação péssima. Capital de giro líquido negativo, ou seja, o passivo circulante é maior que o ativo circulante. Em outras palavras, liquidez corrente, liquidez circulante menor do que 1. A gente sabe que apenas em pouquíssimos casos uma empresa, são alguns setores específicos, perdão, que a empresa pode funcionar com liquidez corrente abaixo de 1. Né? Na grande maioria dos casos é acima de 1. Necessidade de capital de giro positiva. Né? O que significa? O fornecedor não financia todo a minha necessidade de capital de giro, né? Que é estoques e mais recebíveis. E saldo de tesouraria negativo. Ou seja, se eu pegar todo o meu disponível, eu não pago as minhas dívidas de curto prazo. Então, essa é a péssima situação. Todos os outros casos são situações intermediárias. Por exemplo, a situação sólida aqui, dita como sólida, tá? Vocês têm que o capital de giro líquido é positivo, tá? Necessidade de capital de giro líquido, necessidade de capital de giro também é positiva, ou seja, o meu fornecedor não me supre toda a minha necessidade de capital de giro, tá? Eu vou ainda precisar buscar capital de giro em algum lugar, tá? Normalmente é junto aos sócios, mas aqui a sólida, né, é o caso mais normal, né? E depois saldo de tesouraria positivo, tá? Ou seja, uma empresa bem administrada, normal, né? Quando eu tenho necessidade de capital de giro negativo, são casos muito específicos, né? Um supermercado bem administrado se inclui nessa categoria, tá? Mas todas as outras boas empresas bem administradas, a necessidade de capital de giro é positiva, ou seja, estoques mais recebíveis vai ser sempre maior, né, do que fornecedores. Né? Então, o fornecedor, né, na grande maioria dos casos, dificilmente ele supre toda a minha necessidade de capital de giro, tá? Que é estoques mais recebíveis. Então, aí vocês têm, né, estágios intermediários, né, que aí é muito, vamos dizer assim, muito sensível essa diferença. Tá? Vamos pegar esse outro caso aqui, de muito ruim. Né? Capital de giro líquido é negativo, né? O ativo circulante é menor que o passivo circulante, continua ainda a liquidez abaixo de 1, a liquidez corrente. Necessidade de capital de giro aqui já é negativa, ou seja, tem um fornecedor me entregando mercadoria, né, e me dando prazo para pagar, e aí eu posso girar com o dinheiro dele, é uma situação um pouco melhor. Né? Mas o saldo de tesouraria continua sendo negativo. Né? Ou seja, o que eu tenho no disponível, eu não pago as minhas dívidas de curto prazo. Então, são situações muito, vamos dizer assim, elas têm uma intersecção muito grande entre muito ruim, insatisfatória e razoável, né? Elas poderiam ser até alternadas, né? Mas elas, de qualquer forma, essa tabela é uma tabela que está, vamos dizer assim, consolidada, tá, dentro da literatura, mas eu acho assim, ó, que a situação péssima é imbatível, assim, não é indiscutível, né? Uma empresa numa situação péssima em termos de capital de giro é essa aqui, né? Uma empresa em situação excelente em termos de capital de giro é essa aqui, e uma não tão excelente, mas muito boa, né, chamada aqui de sólida, é essa aqui. Então, essas aqui, para mim, são as situações mais interessantes
São as informações mais, vamos dizer assim, os rótulos, vamos chamar assim, né, mais precisos acerca da situação do capital de giro. Bom, pessoal, aqui nós entramos já nesse mini caso que a gente já fizemos, então era isso que eu queria passar para vocês, que vocês entendessem esses conceitos, né? Depois nós fizemos vários exercícios, né, sobre o crescimento, né, qual o crescimento que uma empresa pode ter, tá? Basicamente, né, o saldo de tesouraria ele é imprescindível, né, para o crescimento. Então, o que nós vimos na sequência, né, isso aqui nós vimos também, né, em termos de ciclo financeiro, né, quanto menor o ciclo financeiro, ou seja, quanto mais rápido eu pagar e receber, menor vai ser a minha necessidade de capital de giro e o efeito sobre o lucro é positivo. Quanto maior o ciclo financeiro, quanto mais tempo demorar entre eu pagar as minhas compras e receber os valores, né, os valores da venda, né, mais capital de giro eu vou precisar, né, porque eu pago e vou receber só lá adiante, né. Então, o que eu faço nesse meio tempo, né, com as minhas contas? Eu tenho que ter capital de giro, né, então vou ter que buscar dinheiro no mercado, né, enfim, ou junto aos sócios, mas se eu tiver que buscar dinheiro no mercado, tem que pagar juros, né, junto aos bancos, e o efeito sobre o lucro é negativo. Bom, aqui nós vimos também o que era a necessidade de capital de giro, né? O ativo circulante operacional com o passivo circulante operacional, já vimos isso aqui, né? E é tudo função de vendas, né? Nós já tratamos disso. É tudo função das vendas. Quanto maior for o volume de vendas, mais estoques eu vou precisar, mais clientes eu vou precisar financiar, né? E se os fornecedores, espero que os fornecedores acompanhem, né? Mas no momento em que crescem as minhas vendas, né, a necessidade de capital de giro também cresce, né? Porque vai crescer o volume de estoques, vai crescer o volume de recebíveis, né? E fornecedores também, esperamos que acompanhem. Mas, de qualquer forma, a necessidade de capital de giro como um todo, ela aumenta. E o crescimento autossustentado, que eu já havia falado também, é aquele que a empresa gera, né? São os recursos que a empresa gera para poder crescer. É o melhor crescimento, né, que existe, vamos dizer assim, o mais saudável, né, porque aí eu não preciso pegar dinheiro dos sócios. Né? E não dá para dizer que talvez alguém me critique, né, por dizer que é o mais saudável, né, mas se eu tenho uma empresa com crescimento muito rápido, né, ela não vai conseguir fazer um crescimento autossustentado, gerar lucro para pagar, né, para financiar as necessidades de capital de giro que eu tenho. Né? Aquele lucro não vai ser suficiente. Então, muitas vezes, eu tenho que buscar dinheiro com outros sócios, tem que abrir capital, enfim, tem uma série de engenharias, vamos chamar assim, financeiras que a gente faz para até conseguir captar recursos para, vamos dizer assim, subsidiar esse crescimento rápido e elevado. Tá? Mas, vamos dizer assim, o empresário, de uma certa forma, ele não gosta de ser incomodado, né? Cada vez que a empresa vai crescer 10%, 15%, 20% no ano seguinte, pedir para o empresário aportar mais recursos para financiar o capital de giro. Tá? Ele vai dizer, olha, né, eu faço isso uma vez, eventualmente uma segunda, mas fazer isso sempre eu não gosto. Tá? Então, o ideal é que a empresa, né, banque o seu próprio crescimento. Né? E é claro que, né, o crescimento autossustentado, ele muitas vezes ele existe a partir de um determinado estágio de crescimento da empresa. Né? Quando a empresa está iniciando e cresce muito rápido, né, o lucro, já falei, não vai ser suficiente para bancar esse crescimento. Tá? Mas depois que ela chega num estágio mais avançado, né, onde as vendas não vão crescer 100% ao ano, as vendas vão crescer 10%, 15% ao ano, então o próprio lucro retido, né, dentro, que não é distribuído para os sócios, esse lucro que fica mantido dentro da empresa, ele deve ser suficiente para proporcionar, né, para subsidiar o crescimento da empresa. Então, o crescimento autossustentado, né, está sempre ligado à acumulação de saldo de tesouraria. Se eu tenho essa gordura financeira, né, eu posso utilizar esse saldo de tesouraria para comprar mais estoques, eu posso utilizar esse saldo de tesouraria para dar mais crédito para os meus clientes. Né? Então,
ele é utilizado para isso. Claro que ele poderia ser utilizado também para investimentos fixos, tá? Mas como a gente está trabalhando e se concentrando em capital de giro, tá? Nós vamos ficar nesse ponto aqui. Bom, então saldo de tesouraria, né? Ou simplesmente tesouraria, já vimos que é o ativo circulante financeiro, menos passivo circulante financeiro. Se esse saldo de tesouraria for declinante ao longo do tempo, a empresa pode estar caminhando para a insolvência, né? Ela pode entrar em saldo de tesouraria negativo, né? Ela vem com saldo de tesouraria positivo, daqui a pouco começa a diminuir o saldo de tesouraria, ela pode zerar esse saldo, depois entrar no território, né, de saldo de tesouraria negativo. Tá? Então, isso é preocupante, né? É o caso do que eu já falei para vocês, repito aqui, trago de volta, daquelas pessoas que montaram negócios, se preocuparam só com a parte física, né, só com os investimentos fixos, e se esqueceram, né, que às vezes metade da empresa, às vezes mais do que a metade do ativo é capital de giro, né, e não se preocuparam com isso, se preocuparam só em comprar o equipamento, né, aí não se deram conta que precisavam comprar estoque, financiar clientes, enfim, né, e aí quando entram, né, buscando recursos desesperadamente, às vezes até, né, vão no banco e dizem assim, preciso de dinheiro para amanhã, né, aí a taxa de juros vai lá para cima, depende da necessidade e do tamanho da corda no pescoço, né, o banco ele dá mais uma ajuda, né, para enforcar a pessoa. Eu mostro para vocês, né, depois que eu faço uma pequena, eu desenvolvo aqui uma fórmula, né, mas é uma breve dedução, tá? E eu mostro também que eu não vou pedir isso aqui, tá? Mas é uma outra forma também de falar em saldo de tesouraria, que é ativo circulante financeiro menos passivo circulante financeiro, é também o saldo de tesouraria pode ser reescrita a fórmula, né, como capital de giro líquido menos a necessidade de capital de giro, tá? Se alguém tem dúvida, né, só dá uma olhada aqui nessa pequena dedução, tá? Mas o saldo de tesouraria pode ser utilizado, então, pode ser calculado de outra forma, né? O capital de giro líquido, que a gente já sabe que é ativo circulante menos passivo circulante, menos a necessidade de capital de giro. Qual é a necessidade de capital de giro? Estoques mais recebíveis menos fornecedores. Tá? Então, é uma outra forma de calcular o saldo de tesouraria. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a gente vai fazer o cálculo, né, mostrar alguns exemplos sobre evolução do saldo de tesouraria. Só antes de partir para esse próximo ponto, né, algumas formas de financiar o capital de giro de uma empresa, eu já tinha falado para vocês, mas aumento do patrimônio líquido, buscar dinheiro do sócio. Endividamento longo prazo, ir num banco, né, e pedir recurso de longo prazo. Normalmente são bancos de desenvolvimento. Tá? Eu já falei para vocês que, normalmente, empresas pequenas não têm acesso a essas linhas. Né? Venda de imobilizado é uma forma que eu não tinha falado para vocês, mas eu tenho lá um terreno, né, dentro da empresa e vou lá e preciso, esse terreno não está sendo utilizado, o que eu faço? Eu vendo esse terreno. Tá? Vendo esse terreno, pego o dinheiro e coloco no caixa da empresa. Aí continuo financiando as minhas operações. E, finalmente, né, as operações da empresa, né, que é o autofinanciamento. Então, eu disse para vocês, né, que o lucro retido, né, financia a empresa. Mas nós temos a formulazinha aqui, né, como é que esse lucro retido, como é que é esse autofinanciamento? Né? É o lucro líquido, é a última linha lá do DRE, só que eu vou ter que, essa última linha não reflete toda a geração de caixa. Por quê? Porque lá pelo meio do DRE tem a depreciação. Tá? A depreciação, que é uma despesa que não gera desembolso, eu não pago a depreciação, ela é usada para deduzir, né, ela é uma dedução lá dentro do DRE e faz com que o meu lucro líquido lá final seja menor do que efetivamente é a geração de caixa. Né? Então, o que eu faço para ter uma ideia melhor de quanto a empresa gerou de caixa no período? Eu somo de volta a depreciação que eu tirei, né, ao longo do DRE, eu somo de volta o lucro líquido. Aí eu digo, bom, agora eu já sei quanto é que a empresa aproximadamente gerou de caixa naquele ano. É o lucro mais a depreciação. Bom, mas isso não é só o autofinanciamento, porque tem a parcela dos sócios. Os sócios levam a sua participação para casa. Então, o que é o autofinanciamento? É o que eu gerei de caixa, que é o lucro líquido mais a depreciação,
eu não, a empresa, né? Menos os dividendos, menos a participação do sócio. Então, isso é o que fica dentro da empresa. Tá? Lucro líquido mais a depreciação, menos a participação do sócio, é o que fica dentro da empresa. Ok? E o crescimento autossustentado é dado por essa fórmula, né, que é bastante simples, que a gente já viu. Tá? Esse crescimento autossustentado ele é calculado de uma forma bem simples, né? E nós já fizemos vários exercícios com isso, eu não vou fazer os exercícios aqui. Tá? E vou só dar mais um exemplo aqui de relação entre vendas e saldo de tesouraria. Né? Pegamos inicialmente uma empresa que não tem crescimento, vocês veem que essa empresa, ao longo do tempo, ela só... Deixa eu só acertar uma coisa aqui. Uma empresa, ao longo do tempo, que não tem crescimento, vocês veem o seguinte, ó, ela vende R$1.000 durante 5 anos. Tá? Então, ela começa com um capital de giro líquido de 150. Tá? Ela tem um autofinanciamento. O que é o autofinanciamento? É aquilo que a gente viu. Né? 10% da venda. Quando é que saiu 10% da venda, professor? Eu tirei da minha cabeça. Tá? Estou dizendo o seguinte, que a empresa, né, de cada R$1.000 vendidos, 100 são retidos dentro da empresa. Tá? Então, já paguei a parte dos sócios, já paguei as participações dos sócios e sobrou 100. Esse 100 daquele ano, né, do resultado do ano, fica dentro da empresa. E ele vai para onde? Ele vai para o caixa. Tá? Então, esse 100, né, mais 150, que era o capital de giro líquido, eu fico com um capital de giro líquido de 250. Porque o caixa faz parte do capital de giro. Né? O caixa faz parte do ativo circulante. Então, os 250, 100, 150 mais 100 dá 250. Quanto é que eu preciso? Qual é a minha necessidade de capital de giro? Olha, eu vou dizer o seguinte, ó, eu preciso de R$250 para vender 1.000. Isso aqui representa 25% do valor das vendas. Então, eu sei que 25, se eu vender 1.000, 25% vai ser a minha necessidade de capital de giro. De onde é que sai isso? Da minha cabeça também, mas a gente calcula, né? A gente faz essa conta. Já fizemos exercícios, né, com esses casos. Tá? Então, 1.000 foi a venda, 250 era a minha necessidade de capital de giro. Quanto é que eu tinha de capital de giro líquido? 250. Tá? Então, como é que é o cálculo saldo de tesouraria? Capital de giro líquido menos a necessidade de capital de giro. Então, 250 menos 250 é zero. Saldo de tesouraria é zero. O ativo seria o seguinte, né? O meu ativo circulante financeiro é igual ao meu passivo circulante financeiro. No outro ano, eu vendo 1.000, minha necessidade de capital de giro é 250, meu autofinanciamento, para cada R$1.000 vendidos, né, eu deixo 100, né, fica 100 retido na empresa. Sou meu capital de giro líquido, porque o capital de giro líquido estava lá, né, no final do ano. Tá? Ele não desaparece. Somo com os mais 100, né, de autofinanciamento, eu fico capital de giro líquido de 350. Capital de giro líquido de 350 menos 250 da necessidade de capital de giro. Isso aqui é o meu saldo de tesouraria. Meu saldo de tesouraria 350 menos 250 é 100. E assim vai. Todo ano eu vou engordando o capital de giro líquido com 100, porque eu estou vendendo sempre a mesma quantidade, né, de reais. Tá? E com isso eu vou engordando, né, meu capital de giro líquido, a minha necessidade de capital de giro, como eu vendo sempre a mesma coisa, a minha necessidade de capital de giro permanece constante. Isso faz com que o meu saldo de tesouraria engorde ao longo do tempo. Então, essa é uma empresa, né, geradora de caixa. Isso aí se chama em estratégia, né, planejamento estratégico, de vaca leiteira, né, cash cow. Né, meio estranho, né, mais um nome, mas é esse que se dá. Né, uma cash cow é uma empresa que gera recursos, né, porque ela vai ficar rica, vai ter um caixa rico, e ela pode financiar as outras empresas que estão em crescimento do grupo financeiro. Ou simplesmente, né, os sócios. Eu conheço, trabalhei um tempo, né, para uma empresa, fiz consultoria com uma empresa, que eles não queriam, né, os sócios não queriam crescer. Então, o crescimento, a venda deles era constante, e essa empresa era geradora de lucro. Tá? Então, o que eles faziam com o dinheiro? Tiravam o dinheiro da empresa e iam comprar patrimônio na pessoa física. Então, aquela ideia de, bom, vocês já têm essa empresa, que vocês poderiam crescer para outros estados, não interessa. Né? Vocês poderiam criar uma nova empresa, não interessa. Tá? Então, eles pegavam o dinheiro e iam aplicando em outros, né, em outras atividades próprias, né, da pessoa física. Vamos ver agora uma empresa com crescimento, né,
decrescente, ela cresce 100% no primeiro para o segundo ano, do segundo para o terceiro ela cresce 50%, do terceiro para o quarto ano ela cresce 33%, e do quarto para o quinto ano ela cresce 25%. Então, se vocês olharem o mesmo cálculo aqui, mesmos padrões, né, de minha necessidade de capital de giro é 25% das vendas, o autofinanciamento é 10% das vendas. Então, na medida em que eu vou, né, cresci 100% aqui, vocês veem que o meu saldo de tesouraria fica negativo. Aí parei, cresci menos, cresci 50%, já consegui recuperar o meu saldo de tesouraria, já zerei o saldo de tesouraria. E na medida em que o crescimento decresce, parece meio estranho dizer um negócio desse, né? Mas na medida que o crescimento ele começa a decrescer percentualmente, eu começo a gerar saldo de tesouraria novamente. E temos aqui o último caso do crescimento acelerado, né? Onde a empresa cresce 100% todos os anos. Se vocês olharem a última linha, né, vocês têm o saldo de tesouraria negativo e crescente. Tá? Isso aí, vamos dizer assim, é o rumo da insolvência. Né? Então, qual é a solução para esse caso? A solução para esse caso é buscar investidores. Né? Se for uma empresa pequena, eventualmente até os sócios podem vender algum patrimônio e colocar na empresa, mas se for uma empresa grande, né, os exemplos mais clássicos, né, Facebook, né, Apple, né, Google, né, foram todos eles buscar investidores fora. Por quê? Porque o crescimento é exponencial, é fantástico, precisa de dinheiro. Né? A empresa não gerava recursos suficientes para crescer. Né? Então, vamos dizer assim, é o segredo do processo. Né? Então, nós vimos aqui que essa empresa, com esses parâmetros, né, de autofinanciamento de 10%, né, e o ciclo financeiro, né, necessidade de capital de giro, né, de 25%, né, 0,25%, perdão, fazendo aqui A, que é 0,10, né, dividido por B menos A, né, vai dar 0,6666, ou seja, essa empresa, com esses padrões, né, de autofinanciamento de 10%, ou seja, para cada R$1.000 vendidos, né, eu deixo 100 dentro da empresa, e para cada R$1.000 vendidos eu preciso de R$250 de capital de giro, né, essa empresa pode crescer 66% ao ano. E fazendo a prova real, vocês têm aqui que, né, vocês têm um crescimento aqui de ano a ano de 66%, né, e vocês veem que a empresa está sempre com saldo de tesouraria zerado, ou seja, ela está crescendo no limite. Se ela crescer, se ela vender mais R$1, o saldo de tesouraria fica negativo. Se ela crescer R$1 a menos, ela vender R$1 a menos, o saldo de tesouraria fica minimamente positivo. Tá? Então, ela está em cima do muro mesmo. Né? Se ela vender um pouco mais, já entra em saldo de tesouraria negativo. Se ela vender um pouco menos, já começa a dar saldo de tesouraria positivo. Então, aquela ali é a fórmula, né? Essa fórmula, vou voltar aqui no slide anterior, essa fórmula me dá o limite de crescimento. Né? Se crescer mais do que esse 66,66%, crescimento. E 66% já é um enorme crescimento. Né? As empresas, via de regra, não crescem isso um ano para o outro, a não ser que sejam startups, né? Aí sim. Mas fora empresas grandes, maduras de mercado, não crescem nisso aí dificilmente. Né? Os casos em que isso acontece são raríssimos. Ok? Então era isso, pessoal. Essa é a ideia, né, sobre essa segunda parte, né, do capital de giro, né, a ideia de saldo de tesouraria, né, capital de giro líquido, né, como é que se calcula saldo de tesouraria, qual é a importância do saldo de tesouraria. Né, espero que isso tenha ajudado, né, esse vídeo tenha ajudado a vocês entenderem melhor o processo. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.